Olá, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Pai Marcelo de Xangô, Pai Aragu. Meus queridos, eu como havia prometido a vocês, hoje eu vim falar um pouco de Exu, trazer um Itã de Exu, qual me chamou muita atenção, pois eu admiro muito esse orixá. Apesar de aí, em alguns lugares, e algumas pessoas, e algumas religiões, associar Exu a demônio, a um ser do mal, a um ser negativo, não, muito pelo contrário. E o Itã que eu vou falar para vocês hoje é um Itã que mostra um lado muito honroso desse orixá. Conta-se a lenda que Oxalá vivia na fabricação dos seres humanos. E lá na casa de Oxalá, ele recebia muitas visitas. Muitos iam ver Oxalá no seu ofício e admirar a forma que ele trabalhava, formando os seres humanos. E conta a lenda que Exu um dia foi visitar Oxalá. Exu vivia vagueando, sem ter o que fazer. Exu não tinha morada, Exu não tinha casa, Exu não tinha riqueza e Exu não tinha nada. Exu vivia vagueando sem direção. E certa vez então Exu resolveu visitar Oxalá. E ao chegar na casa de Oxalá, conta-se a lenda que Exu começou a observar Oxalá ali trabalhando, fazendo os seres humanos. E Exu ficou ali na casa de Oxalá 16 anos, vendo Oxalá trabalhar, fazendo os pés, as mãos, os braços e o órgão sexual masculino. E também Exu observa Oxalá fazer os pés, as mãos, os braços, o corpo e os órgãos e o órgão sexual feminino. E todos que vinham ter com Oxalá não ficavam muito tempo. Eram curiosos, pessoas que vinham só para dar um agrado e ir embora. Mas diz a lenda que Exu ficou 16 anos na casa de Oxalá, aprendendo o ofício com Oxalá. E diz também a história que Exu observava, mas não perguntava nada e não dizia nada. Exu só observava o trabalho de Oxalá. Oxalá, então, vendo a dedicação de Exu, vendo o interesse de Exu, mandou que Exu ficasse na encruzilhada, para que todos aqueles que viessem na direção de Oxalá primeiro passasse por Exu e entregasse a Exu a oferenda, ou o agrado, ou o presente para Oxalá. E assim Exu fez, e conta a lenda que ele fez um bom trabalho. E ficou na encruzilhada todo o tempo. Oxalá em casa fazendo a sua obra com as suas mãos, e Exu na encruzilhada recebendo os visitantes. E ninguém poderia, antes de chegar na casa de Oxalá, primeiro teria que passar com Exu e largar uma oferenda para Exu. Daí nós temos a ideia de que Exu é o primeiro orixá a receber as oferendas da nossa religião, porque nada se faz sem que antes se agrade a Exu. Então, Oxalá então deu a Exu também esse ofício da criação, porque Exu aprendeu, Exu foi um bom aluno, Exu foi um bom servo, ok? Então Exu ficou ali na encruzilhada o tempo todo. Exu não tinha nada, Exu não tinha riqueza, Exu não tinha bens, Exu vivia somente com a sua roupa do corpo, vagueando de um canto para o outro. Mas a dedicação de Exu, a disciplina de Exu, a boa vontade de Exu, o esforço de Exu, fez com que Exu se tornasse um dos orixás mais ricos da nossa religião. E Exu passou então, a partir desse momento, a ganhar sua morada. E a morada de Exu é na encruzilhada. E nada vem aos orixás, nada vem aos orixás sem que antes passe por Exu. Então todos que vinham ter com Oxalá, primeiro tinha que entregar para Exu, porque assim foi dado a ordem a Oxalá, de Oxalá para Exu, dizendo: todo aquele que vier dar um agrado a um orixá, primeiramente terá que dar um agrado a Exu, porque Exu foi obediente, Exu foi bom, Exu foi atencioso, Exu foi esforçado. O que nós então podemos tirar para nós desse exemplo? A gente tem que parar de reclamar da vida. A gente tem que parar de achar que tudo é um empecilho, que sempre é uma pedra no caminho. Pedras no caminho sempre vão existir, mas nós temos que ser como Exu. Temos que ter disciplina para vencer na vida, temos que ter força de vontade, temos que ter interesse, temos que ser leais. Porque quando Oxalá disse para Exu que ele ficasse na encruzilhada e recebesse todos os seus visitantes antes de chegar na sua casa, o Itã diz que Exu fez o seu bom trabalho e ninguém passava pela encruzilhada em direção à casa de Oxalá sem que antes desse satisfação para Exu ou agradasse a Exu. E Exu andava com seu ogó para repreender os que não eram bem-vindos,
O ogó de Exu é a sua arma de defesa. Então, meus amigos, meus irmãos de axé, que possamos receber esse exemplo de Exu, o exemplo de um orixá trabalhador, de um orixá que superou as suas dificuldades, um orixá que foi um bom aprendiz, porque para se ensinar, temos que aprender e saber aprender. Porque muitos de nossa religião, muitas vezes, queremos ser algo sem primeiro passar pelo processo de aprendizagem. Antes de ser professor, antes de ensinar, temos que ser aprendizes. Para crescer na vida, temos que ser determinados, disciplinados e obedientes. Ok? Que assim os orixás te abençoem e que Exu nos ensine a ter disciplina, a ter força de vontade, a ter garra e a ter lealdade. Axé, Mutumbá a todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês. Se ligue na minha página, curta a página Pai Marcelo de Xangô, Pai Aragô, ok? Um abraço para todos vocês, agradeço a participação, beijo no coração e acompanhe as minhas lives em nome de Oxalá. Um abraço para vocês. Tchau.